Câmara é notícia. Sete horas 30 minutos, bom dia para você. Hoje é terça-feira, 28 de março de 2023. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. O presidente da Câmara defende acordo para modificar comissões que analisam medidas provisórias. Câmara aprova a prorrogação de 4.000 contratos de trabalho em hospitais cariocas. Também foi aprovada a medida provisória que dá à Caixa Econômica a gestão do seguro DPVAT. Deputados lamentam crime ocorrido em escola pública de São Paulo e pedem de punição mais rigorosa para adolescentes a maior atenção à saúde mental escolar. A Câmara aprovou duas medidas provisórias. Uma prorroga 4.000 contratos de trabalho em hospitais cariocas e a outra dá à Caixa a gestão do seguro DPVAT. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação. O plenário da Câmara aprovou duas medidas provisórias editadas no ano passado, ainda no governo Bolsonaro. Uma delas prorroga contratos temporários de mais de 4.000 funcionários de hospitais federais do Rio de Janeiro. A outra autoriza a Caixa Econômica Federal a administrar até o fim do ano o seguro DPVAT. A MP, que trata dos contratos de pessoal dos hospitais do Rio de Janeiro, autoriza o Ministério da Saúde a prorrogar os contratos temporários até 1º de dezembro de 2024. No total, são 4.117 funcionários autorizados a prestar serviços por uma portaria interministerial de 2020. O prazo de validade dos contratos terminaria no final do ano passado, daí a urgência da medida provisória, como justificou o governo na época. A prorrogação dos contratos vai beneficiar 9 hospitais federais, entre eles o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, o INTO, e o Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva, o INCA. A MP teve como relator o deputado Daniel Sorans, do PSD do Rio de Janeiro, ex-secretário municipal de saúde do Rio de Janeiro. Segundo ele, a medida evita estado de calamidade nessas unidades. Ela é extremamente relevante, porque, sem dúvida nenhuma, é ela quem estabiliza o atendimento nas principais unidades de saúde do Estado do Rio de Janeiro, no INCA, no INTO, nas principais unidades do Estado, nas unidades federais do Estado do Rio. Também, ela é uma medida de extrema urgência, visto a possibilidade de calamidade pública dentro desses hospitais com a falta desses profissionais. A MP foi aprovada de maneira simbólica, sem votos contrários, mas a deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, médica que atuou no Hospital de Bom Sucesso, cobrou uma solução definitiva para a contratação de pessoal. É necessário aprovar a medida provisória e é necessário que o próprio Ministério da Saúde, que tem um olhar muito voltado para a solução definitiva, possa inclusive fazê-lo, para que a gente não dependa de soluções temporárias como essa e que a gente possa reestruturar as carreiras de forma definitiva. Por isso, nós aprovaremos essa medida provisória, para que os serviços não fechem, para que eles funcionem, mas aguardando com muita ansiedade e expectativa a solução definitiva. A outra medida provisória aprovada dá à Caixa Econômica Federal a gestão do seguro DPVAT até o fim do ano, que inclui até mesmo a análise e o pagamento das indenizações por acidentes de trânsito. No ano passado, a Caixa substituiu a seguradora líder na função, por meio de um contrato com a Superintendência dos Seguros Privados, a SUSEP, órgão do governo que fiscaliza os mercados de seguro. A MP, que teve como relatora a deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás, prevê que a Caixa será remunerada pelo serviço e permite que as indenizações sejam pagas por meio de uma conta de poupança digital. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital. E os deputados lamentaram o crime ocorrido em uma escola pública de São Paulo e pediram de punição mais rigorosa para adolescentes a maior atenção à saúde mental escolar. E o repórter Marcelo Larcher tem mais detalhes. O assassinato a facadas de uma professora em uma escola pública de São Paulo por um aluno de 13 anos repercutiu no plenário da Câmara. O atentado, que deixou ainda outras 3 professoras e um aluno feridos, motivou debate entre quem defende a punição mais rigorosa para adolescentes infratores e quem defende medidas preventivas, como maior atenção à saúde mental dos alunos. A proliferação de discursos de ódio na internet também foi apontada como uma das causas para a violência nas escolas. O plenário fez 1 minuto de silêncio em homenagem à professora Elizabeth Tenreiro, de 71 anos, atacada quando dava aula na Escola Estadual Tomásia Montoro, na Vila Sônia, zona oeste da capital paulista. Ela morreu no Hospital Universitário da USP e o adolescente, aluno dela, foi detido e levado para a Fundação Casa, depois de ter sido desarmado e imobilizado por outras 2 professoras. No plenário, deputados de vários partidos pediram mais rigor contra adolescentes que cometem crimes hediondos. O deputado delegado Palumbo, do MDB de São Paulo, defendeu a redução da maioridade penal. Está na hora de discutir
a reforma do Estatuto da Criança e do Adolescente. Está na hora da gente discutir a redução da maioridade penal. Estamos cansados de ver pais de família, mães, chorando a morte de seus filhos. Ninguém aguenta mais. E esse discurso falacioso de que falar são vítimas da sociedade, não são vítimas da sociedade. Vítima da sociedade é essa professora que morreu, assassinada covardemente por um assassino. O deputado Kim Kataguiri, do União de São Paulo, foi na mesma linha. Acho que é dever dessa casa honrar a memória da professora falecida e também das duas professoras que contiveram e desarmaram o criminoso aluno que, infelizmente, vai ser punido apenas com medida socioeducativa. Para crime hediondo, não deveria haver a limitação de 18 anos de idade para o sujeito responder na cadeia. Mas houve também quem defendesse a necessidade de ações preventivas nas escolas. Uma delas, a presença de psicólogos e assistentes sociais para identificar os riscos. Foi o que disse o deputado Carlos Aratini, do PT de São Paulo. Um jovem estimulado por práticas racistas e fascistas chegou a esse ponto. Nós precisamos urgentemente retomar uma cultura de paz nas escolas brasileiras. Nós aqui no ano passado derrubamos o veto à lei que dispõe que todas as redes de ensino tenham psicólogos e serviço social, assistentes sociais, para criar esse ambiente de convivência e de solidariedade. A atenção à saúde mental dos alunos também foi defendida pela deputada Tabata Amaral, do PSB paulista, que pediu a aprovação de projeto que cria a Política Nacional de Atenção Psicossocial nas Comunidades Escolares. O projeto do Senado teve como motivação inicial a pandemia de Covid-19, mas para Tabata Amaral, a saúde mental é um dos fatores que explica o aumento da violência nas escolas, junto com a proliferação dos discursos de ódio. Esse é um problema complexo, que passa pelo aumento de violência nas escolas públicas do nosso Brasil. Esse é um problema que também passa pelo aumento de grupos de ódio que vem pregando violências como essa na internet e nas redes sociais. Mas esse também é um problema que advém da falta de atenção a questões de saúde mental. Na rede estadual de São Paulo, apenas para trazer um exemplo, durante a pandemia, de cada 10 estudantes, 7 apresentaram sintomas de depressão, de ansiedade. O projeto que cria a Política Nacional de Atenção Psicossocial nas Comunidades Escolares já foi aprovado pelo Senado e, na Câmara, ainda precisa ser analisado por 4 comissões e pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher. Prefeitos de todo o país discutem reforma tributária no 24º encontro em Brasília. A Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios costuma contar com a presença de parlamentares e integrantes do governo federal. E a repórter Silvia Munhato tem os detalhes. Essa semana são esperados em Brasília cerca de 10 mil participantes para a 24ª Marcha dos Prefeitos. Um dos temas de destaque da marcha é justamente a reforma tributária, que está em discussão na Câmara. O coordenador da Frente Parlamentar Municipalista, deputado Benis Leocádio, do União do Rio Grande do Norte, explica que o tema geral da marcha é o Pacto Federativo, que envolve as atribuições de cada ente federativo e as receitas necessárias para atendê-las. A preocupação geral é com possíveis perdas com o fim do ISS, o principal imposto municipal. Nós precisamos saber as alterações propostas, o que poderá estar diminuindo do que nós temos hoje e o que poderá ser acrescido com essa proposta também de se juntar alguns impostos, ou seja, unificar, desde que a gente tenha no horizonte uma perspectiva de não diminuição da arrecadação. Mas eu sei que isso é preocupante, até porque o cidadão brasileiro reclama, e com razão, da carga tributária que nós pagamos, mas também os entes federativos sabem da competência e a responsabilidade de cada um e principalmente da concentração dessa arrecadação no cofre da União. Benis Leocádio também disse que as novas regras fiscais devem ser discutidas no sentido de melhorar a gestão na área de pessoal, por exemplo. No meu estado, Rio Grande do Norte, nós deveríamos ter 14 mil policiais servindo a população na área de segurança, temos apenas 7 mil. E a alegação é sempre essa, de não poder contratar mais em função do limite prudencial. Mas eu sei que isso precisa ser revisto porque a população fica a ver navios ou sempre pagando preço, como agora nós
acabamos de passar, aliás, estamos passando por uma onda de ataques terroristas, como assim poderemos definir. O coordenador da Frente Parlamentar Municipalista citou ainda a necessidade de reajuste da tabela de preços do Sistema Único de Saúde e dos repasses do chamado IGD do Bolsa Família. O IGD, ou Índice de Gestão Descentralizada, é um indicador que mede os resultados obtidos pela gestão municipal nas atividades relacionadas ao Bolsa Família e ao Cadastro Único. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato. Agora 7h41. A gente vai para um rápido intervalo. A gente volta logo. Câmara é notícia. Rádio Câmara. Uma rádio. Várias sintonias. Fatos e opiniões. Os principais acontecimentos da semana no plenário. São opiniões sobre projetos e discussões sobre as diferentes formas de ver o mundo e propor soluções para problemas complexos. Um programa para quem gosta de política e não quer perder nenhum debate que acontece no plenário. Fatos e opiniões. Toda sexta, às 8h30 da noite, com reapresentação sábado, às 9 da manhã. Texto e apresentação, Carlos Oliveira. Vem aí, dicas da primeira infância. Você sabia que conversar com as crianças é muito importante? Além de descobrir a forma encantadora que elas enxergam o mundo, você as ajuda a desenvolver a linguagem. Toda vez que um adulto fala com uma criança, ele está estimulando seu aprendizado. Então aponte e diga o nome dos objetos. Puxe papo. Filho, como faz o cachorro? Para você não custa nada. Para o seu filho faz uma grande diferença. E lembre-se, desenvolver a criança é desenvolver a sociedade. Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara. O programa traz entrevistas e matérias especiais que aprofundam temas sobre a sustentabilidade ambiental. Quadros especiais destacam dicas para um meio ambiente equilibrado e novidades científicas sobre a dinâmica do planeta. Você pode ouvir Salão Verde em 4 horários: ao meio-dia de segunda e sexta-feira, 6 da manhã de terça-feira e 10 da manhã de domingo. E está tudo disponível a qualquer hora na internet e nos podcasts da Rádio Câmara. Acompanhe o Parlamento. Saiba das últimas notícias da movimentação cultural na música e nas artes. Se você é uma rádio comunitária, web ou até mesmo comercial, você pode transmitir sem nenhum custo a programação da Rádio Câmara. Acesse radio.câmara.leg.br. A nossa programação está lá, disponível. Ouça, baixe, utilize. Rádio Câmara, a sintonia das rádios parceiras. Rádio Câmara, a sintonia das várias trilhas. Câmara é notícia. Agora 7h44. Presidente da Câmara defende acordo para modificar comissões que analisam medidas provisórias. Saiba mais na reportagem de Marcelo Larcher. O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, reuniu líderes nesta segunda-feira para discutir alternativas à tramitação das medidas provisórias após o impasse entre a Câmara e o Senado na definição do que deve ser feito com as comissões mistas, que se tornaram obrigatórias após decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a tramitação de MPs em 2012, mas foram suspensas durante a pandemia. Se nós conseguirmos medida provisória, comissão mista, com proporcionalidade entre Câmara e Senado, e um prazo para essas comissões, e lógico, negociar o prazo para a Câmara, o prazo para o Senado e um retorno, se por acaso houver, acho que não tem problema. A nossa crítica é a paridade, não ter prazo e se ter ali na comissão mista, que infinitamente hoje é muito menos democrática do que o sistema que a gente compartilha no plenário das duas casas. Desde a pandemia, as MPs têm sido analisadas diretamente pelos plenários da Câmara e do Senado, mas na semana passada, o presidente do Senado e também do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, acatou questão de ordem e oficializou o retorno do funcionamento das comissões mistas para análise prévia das medidas provisórias. Para os líderes da Câmara, essa questão de ordem não poderia ter sido apresentada em sessão do Senado, e sim em sessão do Congresso Nacional, com a participação de deputados. Um ato unilateral não pode resolver esse impasse. O assunto tem que ser resolvido, sim, por uma resolução conjunta do Congresso Nacional que priorize o bicameralismo, sem a superposição nem de uma casa sobre a outra. Esse é fato.
Arthur Lira já havia defendido o rito de tramitação adotado desde a pandemia para análise das MPs, que considera mais rápido e democrático. Mas caso a retomada das comissões mistas seja mantida, Lira sugeriu que haja proporcionalidade entre Câmara e Senado na composição desses colegiados. Pela regra atual, as comissões mistas são compostas por 12 senadores e 12 deputados. Os líderes da Câmara defendem que seja feito como na Comissão Mista de Orçamento. Isso está colocado nos casos presentes, por exemplo, na CMO. São 10 senadores, 30 deputados. Então, é uma proporcionalidade razoável. Você dá uma amplitude do tamanho da quantidade de parlamentares que tem a casa. E você separando as votações, você não tem uma superposição de uma casa sobre a outra. Como acontece na CMO e no plenário do Congresso Nacional, as votações acontecem em cada casa. Outra sugestão é estabelecer prazo para análise das MPs pelas comissões mistas, uma vez que até mesmo propostas de emenda à Constituição têm prazo nas comissões. Lira ainda deve reunir-se com Pacheco para apresentar a proposta, mas um acordo com o governo deve possibilitar a análise de algumas medidas provisórias apresentadas desde o começo do governo Lula. Os líderes da Câmara fariam as indicações dos integrantes das comissões mistas conforme solicitou Pacheco, mas apenas para temas prioritários. Por exemplo, se nós não votarmos a 1054, que já vai com 60 dias, toda a organização de ministérios cai. Isso é uma coisa que preocupa o governo. Minha Casa Minha Vida preocupa o governo e é uma criação de programas que o Congresso não pode fazer. A questão do Auxílio Brasil, da Bolsa Família, é uma coisa que preocupa o governo e o Congresso não pode fazer. Então, matérias que não tenham a origem legislativa, que o governo tem preocupação, em não havendo acordo, eu acho que é de bom senso, para demonstrar mais uma vez que não é a Câmara que está causando nenhum tipo de constrangimento para a tramitação de medidas provisórias. O acordo com o governo, segundo Lira, prevê que outros temas tratados em medidas provisórias sejam reencaminhados ao Congresso na forma de projetos de lei com urgência constitucional, que tem prazo máximo de 45 dias para análise e são votados primeiro pelos deputados antes de ir ao Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Jorge Moraes, Marcelo Larcher. Cashback da reforma tributária poderá beneficiar mulheres e negros. A repórter Paula Bittar explica a questão debatida pela Secretaria da Mulher da Câmara. O mecanismo do cashback, em que tributos de itens essenciais são devolvidos às pessoas mais pobres, poderá beneficiar cerca de 72 milhões de brasileiros, sendo 72% negros e 57% mulheres. A informação foi dada por Fernanda Santiago, assessora especial do Ministério da Fazenda, durante debate organizado pela Secretaria da Mulher sobre a reforma tributária sob a perspectiva de gênero. O evento faz parte da campanha Março Mulher, promovida pela Secretaria. A reforma tributária em análise na Câmara cria um imposto sobre bens e serviços nos moldes do Imposto sobre Valor Agregado, IVA, que existe em mais de 170 países. O novo imposto deve unificar 5 tributos sobre consumo, IPI, PIS, COFINS, ICMS e ISS, e será cobrado no destino final do bem ou serviço. No lugar da desoneração da cesta básica, os tributos seriam devolvidos à população mais pobre. A assessora especial do Ministério da Fazenda disse que 90% dos municípios, que representam 62% da população, aumentarão a sua participação no total da arrecadação com a reforma. Segundo dados levados por ela ao debate, a reforma gerará crescimento adicional na economia de 12% ou mais em 15 anos, o que significa 1,2 trilhão de reais a mais no PIB de 2022. Com relação ao recorte de gênero, Fernanda Santiago ressaltou a redução na regressividade do sistema, que é quando o mais pobre paga mais imposto proporcionalmente que o mais rico. A pobreza no Brasil tem gênero e tem cor. Pobreza no Brasil, ela é feminina e a cor é preta. Então nós temos uma maioria de mulheres negras em famílias monoparentais que arcam com um percentual maior da sua renda para pagar tributação sobre o consumo. Então, em que pese tais mulheres possam ser isentas da tributação sobre a renda, é essencial que a gente também consiga ter um sistema que reduza a regressividade para que elas paguem cada vez menos tributos sobre o consumo. O fato de o grupo de trabalho que analisa a reforma tributária na Câmara não ter nenhuma mulher em sua composição foi alvo de críticas durante o evento. A deputada Denise Pessoa, do PT do Rio Grande do Sul, que mediou o debate, ressaltou a necessidade de um texto que faça o recorte de gênero. Me chamou a atenção esse debate da reforma tributária e o quanto as mulheres acabam sendo impactadas por uma reforma tributária que não olha, por falta de políticas econômicas e de orçamento, que olhe a questão das mulheres. E aí é falar da vida diária
né, constante das mulheres. Quando a gente fala do preço da cesta básica, a gente acaba falando, sim, né, da tributação da cesta básica, a gente acaba falando de algo que aumenta a desigualdade entre homens e mulheres. Tatiane Piscitelli, coordenadora do Núcleo de Direito Tributário da FGV Direito de São Paulo, destacou que a reforma em análise se debruça apenas sobre os tributos sobre o consumo e que a tributação da renda também é regressiva. Segundo ela, isso acontece em grande parte por conta da isenção de dividendos que beneficia em sua maioria homens brancos. O governo pretende enviar uma reforma do imposto de renda no segundo semestre. Piscitelli disse não concordar com a tese de que a reforma está madura para ser votada por uma série de motivos. Por exemplo, porque ainda não foi apresentado o projeto de lei complementar que vai regulamentar as mudanças constitucionais e detalhar, por exemplo, o pagamento do cashback. Ela também se disse muito preocupada com uma questão que pode ter impacto sobre a segurança das mulheres e que, segundo ela, não vem sendo falada. É o imposto seletivo, que vai sobretaxar, além do IVA, itens que tenham alguma periculosidade ou façam mal à saúde, como cigarros e bebidas alcoólicas. Mas ela teme que determinados lobbies consigam evitar esse imposto e baratear os produtos. As armas e munições hoje têm um tratamento tributário diferenciado justamente porque se trata de um produto, né, que gera o aumento da violência, especialmente o aumento da violência doméstica. Tem a aprovação de um IVA com uma alíquota única, digamos, de 25% sobre todos os bens e serviços. Se haja um imposto seletivo associado a ele, então eu vou ter uma redução bastante drástica da tributação sobre armas e munições. E isso pode ter um impacto direto na violência de gênero, na medida em que eu, em tese, terem um acesso mais facilitado. Ana Clara Ferrari, que representou o Ministério das Mulheres no debate, citou, entre outros pontos, a alta taxação de itens essenciais para as mulheres, como os absorventes, com a alíquota total de IPI, PIS/COFINS e ICMS estimada em 27,25%. Ela também lembrou da chamada taxa rosa, em que produtos genéricos como lâminas de barbear custam muito menos que os mesmos produtos quando voltados para o público feminino. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar. E Frente Parlamentar defende reciclagem como saída para acúmulo de resíduos no planeta. A repórter Carla Alessandra tem mais informações. Este ano, pela primeira vez, vai ser realizado o Dia Internacional do Resíduo Zero em 30 de março. A data foi definida pela Organização das Nações Unidas no ano passado para chamar a atenção para a enorme quantidade de resíduos que são descartados anualmente em todo o mundo, o que gira em torno de 11 bilhões de toneladas, contribuindo significativamente para a emissão dos gases de efeito estufa nos centros urbanos e para a perda da biodiversidade. Para discutir propostas relacionadas ao tema, foi instalada em 2022 na Câmara dos Deputados a Frente Parlamentar dos Recicladores, que tem por objetivo principal a reunião de todo o setor da reciclagem e a busca de políticas públicas capazes de proteger e alavancar o setor da reciclagem no Brasil. O coordenador da frente, deputado Vinícius Carvalho, do Republicanos de São Paulo, afirmou que o objetivo da frente é discutir, juntamente com a sociedade, formas de tornar o setor da reciclagem mais eficiente. A reciclagem tem um papel fundamental no enfrentamento do problema climático. Existem inúmeros estudos que apontam que, havendo uma conscientização, organização e interesse público em união com o setor privado, é possível, sim, em médio e longo prazo, alcançarmos os compromissos assumidos pelo Brasil na COP26, que é a redução de 50% das emissões dos gases associados ao efeito estufa até 2030 e a neutralização das emissões de carbono até 2050. Segundo a ONU, cerca de 931 milhões de toneladas de alimentos são desperdiçadas a cada ano, e espera-se que até 37 milhões de toneladas de resíduos plásticos entrem anualmente no oceano até 2040. No dia 30, a Câmara vai realizar a solenidade para marcar a data. O evento, realizado a pedido do deputado Carlos Gomes, do Republicanos do Rio Grande do Sul, vai contar com a presença do diretor-geral da Casa, Celso de Barros, de representantes dos catadores e do Instituto Lixo Zero. A Câmara realiza coleta seletiva de lixo através do Ecocâmara, que este ano completa 20 anos. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Agora, 7 horas e 55 minutos, termina aqui o Câmara é Notícia. Com a apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Marcelo Lacher e Ana Raquel Macedo. Diretor executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Luiz Otávio Veríssimo. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@câmara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara, pelo número 61 99978 9080. Fique agora com o painel eletrônico, na apresentação do jornalista Márcio Aquiles Sardi. Ótima terça para você, a gente se encontra amanhã. Até lá! Câmara é notícia.